Acabei esquecendo. Estar ao vivo. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, gente. Estamos, né? A pessoa é aquele negócio, né? Que sabe e faz ao vivo. Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui porque eu consigo. Pronto. Hotep, família, boa tarde. Gente, vão me dando aí um feedback se tá tudo certinho, se a gente tá ao vivo, porque eu tô aqui, celular e computador, para poder ir acompanhando as mensagens de vocês também. Então, eu agradeço, tá? Vocês me ajudarem aí nos comentários. Então, vamos lá? Salve, salve família, Hotep, saudações. Mais um dia aqui nesse ciclo do nosso canal da Afrosimplicidade Internacional. Quero saudar todas e todos, pedir a bênção aos nossos mais velhos e às nossas mais velhas, pedir a bênção também aos nossos mais novos e mais novas, aos nossos contemporâneos, e abrir aqui esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo aos pés dos mais velhos, pedindo a proteção dos nossos ancestrais, pedindo que os nossos oris hoje estejam a serviço de nosso diálogo e reflexão, para que a gente aprenda com a sabedoria da nossa mais velha do dia de hoje, que a gente possa trocar, né, e ter mais uma tarde aí prazerosa de construção, né, e de aprendizado, para juntos e firmes continuar pensando e construindo coisas para o nosso povo, rumo à nossa vitória aí. Então, vamos lá, né? Hoje nós estaremos recebendo a nossa mais velha, Dona Zilda Chaves, tá? Gente, eu não tô vendo, aqui é um negócio estranho, vocês vão ficar se vendo, né? Vamos lá, deixa eu chamar a Dona Zilda, vou convidar a Dona Zilda. Dona Zilda é uma querida, né? Gosto muito da Dona Zilda. Ela é do Rio de Janeiro, faz parte do coletivo Ocupa Alemão e está à frente também da escolinha, que ela vai falar mais aí tudo direitinho. Mas é um prazer muito grande hoje está aqui representando a Afrosimplicidade Internacional. E, para quem não me conhece, eu sou Nini Kembanaió, faço parte da Afrosimplicidade Internacional, e hoje eu estarei, então, recebendo a Dona Zilda e dialogando com ela e com vocês também, tá bom? Gente, eu tô tão nervosa. Vamos lá, deixa eu botar a Dona Zilda. Pronto, vamos lá. Boa tarde, Dona Zilda, sua bênção. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Nós queremos, antes de tudo, agradecer, né, o seu convite, ou agradecer a senhora ter aceitado estar com a gente, conversar com a gente. Esse ciclo de encontros organizado, idealizado pela Afrosimplicidade Internacional, chamada Aos Pés dos Mais Velhos, tem como objetivo principal fornecer informações para as gerações mais novas, né, mais jovens do nosso povo, sobre como a gente construir, né, como a gente levar a vida, como a gente navegar na vida, né, em relação às nossas questões espirituais, de saúde, de relacionamento, política, social, aprendendo com aquelas pessoas que vieram antes, que já estão na estrada há um bom tempo, que já estão construindo, que já estão buscando e implementando soluções no seio da comunidade preta,
e que nós precisamos aprender antes de tudo com essas pessoas, né? E a gente vem pensando nisso, em como equilibrar todo esse saber, todo esse aprendizado com a nossa luta de reconstrução africana, de libertação do nosso povo, nos fortalecendo cada dia mais. E organizando as nossas construções e as nossas produções a longo prazo, né? Então, agradeço muito pela senhora estar aqui hoje, dialogando com a gente e compartilhando um pouco da sua luta e da sua sabedoria. Então, eu peço que a senhora se apresente como a senhora desejar, tá? E aí a gente vai ter aqui algumas perguntinhas básicas para a gente começar esse bate-papo e as pessoas podem ir fazendo perguntas aí que eu vou colocar aqui para a dona Zilda responder, tá bom? Então, a palavra é com a senhora. Boa tarde a todos, bênção a todos, as mais velhas, os mais novos, meus irmãos. Eu sou Zilda Chaves, né? Sou aqui do coletivo Ocupa Alemão, Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. E a gente tem uma escola, né? Uma escola dos nossos quilombista, que a gente está querendo sair assim, um pouco desse sistema aí, né, que as crianças conhecem. E estamos na luta. Agora, no momento, a escola está fechada, né? A parte didática, as atividades com as crianças, desde março não acontecem. Já parou, teve que ir ativo, junto mesmo, tentando ajudar a comunidade, tentando fazer, né, para que não ficasse tão doloroso. Teve bastante ajuda, né? Não só nosso coletivo, outros coletivos também aqui do complexo, todo mundo chegou junto, os jovens, a maioria jovens, né, dos coletivos, foram assim, exemplar mesmo, essenciais mesmo na luta, e muitas famílias mesmo foram ajudadas, muitas, né? Eu não acredito assim, que todas sempre falham, mas acho que na medida do possível, eles até andavam, né, pelas ruas, pelos guetos, para procurar ver as necessidades das famílias. Então, aí é isso. Nós somos, né, que a gente tenta se juntar ao nosso povo para ver se melhora a nossa condição, né? E quando a gente faz pelo outro, pelo nosso irmão, né, dá um pouquinho de alívio na gente, né? Uma sensação boa. Bom, hoje eu consegui fazer um pouquinho, já dá uma melhora na gente, porque está muito difícil. É isso. Sim, com certeza. Imagino como é que deve estar sendo, né? Para vocês aí esse período. Zilda, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre como foi o seu despertar para a militância, né? Nesses moldes, essa perspectiva de luta de libertação africana, né? Como é que isso desperta dentro da senhora? Como é que a senhora faz esse seu caminho aí de militância até chegar até nós, né? E ter tanto para nos ensinar. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu cresci, né, na família preta, né? A minha mãe assim, minha mãe explicava assim, algumas coisas para a gente, mas ela também não tinha tanto conhecimento, né? E a minha visão, assim, que eu via as coisas erradas, mas eu não sabia, né? Não sabia, eu sabia que não estava certo as coisas que eu passava, que eu vivi, né? Mas não sabia nem o que era. E depois, com o tempo, né, a gente começa a ouvir ali, ouvir aqui, vai juntando as coisas e vai começando a entender. E
quando eu fui fazer o ensino médio, que eu comecei mesmo a entender, né, sobre racismo, porque até então a gente tinha aquele negócio de, é bullying, faz isso com a gente, é bullying, né? Aí eu acho que a partir do ensino médio que eu comecei mesmo a entender sobre racismo, o que é o racismo, e eu sempre fui muito angustiada com as coisas à minha volta, o que eu via, né, na minha comunidade, que eu via até mesmo na minha família, com amigos. E aí, quando foi no final de 2012, em 2012, eu fiz um dia eu estava navegando assim, em alguma rede, tinha canal Orkut, e eu vi anunciar um curso de direitos humanos. E eu falei, eu vou fazer esse curso, quero entender o que é isso. Aí fui, o curso era de um ano, era todos os sábados, foi durante um ano. E eu fui, fiz o curso e comecei aí, né? Aí começou a despertar mesmo, e entender, falei, pô, eu sempre essas coisas que eu pensava assim, realmente é isso, tá errado. E começou aquilo aí, quando a gente mexe, né? Aí, né, parece que, né, sobe tudo mesmo, né? Aí começa, primeiro dá aquela revolta, a gente, em mim, primeiro que despertou foi um ódio quase, assim, de tudo, do sistema, de tudo, quando eu comecei nesse curso. E terminei, fiz até o fim, terminei o curso. Aí, no final de 2012, eu conheci o Leonardo Mia. E aí, pronto, aí desandou mesmo, e juntou nós dois, só que nós era assim, totalmente cruz, né? A gente ficava mesmo aprendendo juntos, estudando, indo em reuniões, aí conhecemos a Carol Amanda, né? E a Carol Amanda conversando com a gente. E eu sempre falo isso, eu sempre gosto de falar que a Carol Amanda, uma coisa que ela falou para mim, que eu não esqueço, que ela falou assim, dona Zilda, a senhora precisa ler Garvey. A senhora conhece Garvey? Eu falei, não. Tá, eu vou mandar alguma coisa para a senhora precisa ler Garvey. E foi a partir daí. E a gente começou, aí já tinha o coletivo, o Léo já estava no coletivo, ele me convidou para eu entrar, e o nosso coletivo, ele era muito assim, para o social da comunidade, nem se falava em questões raciais, e o Léo começou a bater nas questões raciais, começou a explicar que tudo que acontecia de ruim dentro da comunidade era pela raça, e começamos, aí teve até alguns que saíram, não aceitaram e saíram, outros entraram, e é isso, aí a gente começou a caminhar e começamos a ler, e lemos Garvey, Malcolm, Chivico, tudo a gente vai lendo tudo, né? Milton Borges, a gente vai lendo tudo. E fomos aprendendo assim, estamos aprendendo. Aí, só que a gente entendeu que também não adianta a gente ter esse conhecimento e só ter o conhecimento. A gente começou a tentar botar em prática dentro do coletivo. O que a gente ia fazer? A gente se reunia no coletivo, ficava, conversava. Ah, não, porque é isso, aquilo. A gente tem que agir, né? A gente tem que agir com o que a gente está entendendo, né? A gente vai ter que agir pelos nossos, pelos que ainda não chegou, assim como a gente, ter esse conhecimento, que são muitos, né? Aí foi quando surgiu a ideia, começou as crianças que nos rodeavam, que a gente fazia reunião em casa, coletivo, sempre tinha criança, e a gente começamos a perceber a dificuldade que as crianças tinham na escola, a dificuldade que as crianças tinham na leitura, que é muito forte, e a gente falou, pô, vamos pegar essas crianças, vamos começar, né, fazer alguma coisa. Aí começamos com uma aula de reforço, aí a princípio era uma vez por semana, e assim, a gente não estava dando conta, né? Porque as necessidades são muitas. A gente estava dando conta, só que a gente também só contava com voluntários, com as meninas que estudavam, trabalhavam, né?
faziam faculdade, trabalhavam, estudavam, aí só tinha livres sábados. Aí a gente começou, e depois começamos a ver que sabe, necessidade, as crianças não tinham necessidade, e a gente começou a pegar as crianças e ficava o sábado inteiro com as crianças, aí tinha que dar lanche de manhã, quando chegavam, dar almoço, lanche à tarde, e aí saía do nosso bolso, entendeu? As meninas tiravam, né? As meninas que uma turma que estava com a gente, que é Deise, Lidiane, a Anne Cardoso, vou esquecer, mas tinha bastante gente com a gente. E elas tiravam do bolso delas para comprar lanche. E aí começamos. Aí o Léo falou: a gente tem que organizar isso, a gente tem que ter uma fonte. E ele começou a pedir, né, aos conhecidos ajuda. A gente começou, né, a ter ajuda. Aí já passou a ter 2, 3 vezes por semana, quando dava, tinha semana. Bom, aí, moral da história. Quando foi ano passado, a gente conseguiu organizar mesmo a escola para funcionar todos, que a partir de 2020 ia funcionar todos os dias. A gente já tinha aula de capoeira, tem aula de música, chegou a ter, em 2020 chegou a ter capoeira e música e arte, a arte com a Karen. E aí começou, aí foi em fevereiro, aí teve carnaval, antes do carnaval teve acho que mais de 2 aulas, teve 2 aulas de capoeira, teve uma ou 2 aulas de arte, não me lembro bem, isso antes do carnaval. Então a gente já estava organizado para março, tudo organizadinho, plano todo feito, os voluntários já, né, já tinha se estava disponível tal dia, cada um com o seu dia que podia vir, e já estava tudo certo. A gente já tinha conseguido encher a semana, segunda a sexta, e ainda já tinha atividade aos sábados, que seria a contação de história, aos sábados. Só que não aconteceu, porque veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. E a gente não desanimou, não. Assim, no começo eu fiquei desanimada, mas não desanimamos. E assim, já estamos pensando mesmo um jeito de... Esse ano não vai rolar mais, mas a partir de ano que vem, a partir de fevereiro, a gente vai ter que se organizar do jeito que for, porque não pode parar, né? Não pode parar, porque o racismo não para, a escola... Agora não tem nem escola, né? Principalmente a pública, que são as nossas crianças aqui, principalmente as que frequentam a escola, são todas das escolas em torno aqui, são escolas públicas, de péssima qualidade mesmo, assim, o ensino. Então, a gente não pode parar, né? A gente vai ter que ter um meio de achar um jeito para que ano que vem a gente, com vacina ou sem vacina, a gente vai ter que voltar. Que a luta é essa. É a nossa luta, a gente vai ter que voltar. Né? Eu, assim, dentro de mim eu fico, não, esse ano já não dá mais, esse ano acabou mesmo, mas ano que vem a gente vai ter que se mexer. Não sei como, ainda não tenho nenhuma ideia, mas a gente vai ter que encontrar um jeito. É isso, né? Tem que encontrar caminhos para não deixar que as adversidades abatam, né? Porque pensando nisso, a senhora até já falou um pouquinho sobre a próxima questão que eu iria trazer. Eu queria pedir às pessoas que estão assistindo a gente e façam perguntas também, né? E dê esse joinha aí. Chegar a mais pessoas, né, que precisam nos ouvir. E, assim, eu estive aí, né, com vocês ano passado, em 2018. Estive aí em 2018. A gente conversou bastante, também conversei bastante com o Léo, a questão da escola também, né? Tentar ver uma maneira também de ajudar, apesar de estar aqui em Salvador, né? O período que eu fui,
Não foi um período de funcionamento da escola, mas eu pretendi em 2019 voltar nesse um período de funcionamento e a gente estabelecendo esse apoio mútuo, né? E para mim, especificamente, que trabalho com criança, que trabalho com educação, né? Sempre estou pensando nesses desafios que a senhora trouxe, né? E a nossa questão agora seria justamente essa, né? Tentar entender quais são os maiores desafios, quais foram os maiores desafios, né? Para organizar, para se organizar, para trabalhar, né? Para manter, para se manter nesse esforço, né? Nessa direção, numa perspectiva mesmo de povo, numa perspectiva de libertação. E a senhora trouxe a questão de Garvey, né? Pensando mesmo no nacionalismo africano, pensando no renascimento africano, né? Todas essas superações que nós precisamos tirar, né? De dentro de nós, mas que a gente não consegue só, né? Então a senhora está aí junto com o Léo, junto com Daisy, junto com as pessoas da Ocupa Alemão. A escola está aí pertinho, a escola funciona em cima da casa da senhora, não é isso? Então, funcionou, né? Por 2 anos em cima na minha laje, e agora a gente tinha mudado, nós mudamos. Agora está na casa do Léo, que lá tem mais espaço, porque tem uma cozinha, um banheiro independente e tem uma biblioteca, um quartozinho que nós fizemos uma biblioteca, né? E ficou bem mais independente, né? Então, continue. Então, aí agora não está mais na minha casa, está lá na casa do Léo, Leonardo. Sim, sim. Uhum. Então, dona Zilda, eu consigo enxergar, assim, a senhora trouxe alguns desafios já na fala da senhora, né? Que era justamente de um atendimento de necessidades básicas das crianças, né? A questão do acolhimento, a questão do espaço, a questão da alimentação, né? E também da disponibilidade das pessoas que iriam se propor a oferecer, né, o seu esforço, a sua, digamos assim, a sua força física, né? A sua presença física para estar pessoalmente transmitindo conhecimento, trabalhando com as crianças, oferecendo aquilo que pudesse oferecer para essas crianças, dando aulas. A senhora trouxe esses desafios, né? A senhora também já trouxe algo que você, algumas soluções, né? Agora a senhora falou a nível de espaço, né? Transferiram para a casa do Léo e se organizaram com as pessoas para que pudessem as crianças terem aulas todos os dias. Além disso, né, que são quando a gente começa a pensar, né, na construção de um espaço desse, que é um espaço de educação, que é um espaço de formação para novas gerações, né, pensando aí que futuramente essas novas gerações vão ser, né, fruto desse trabalho, né, para além desses desafios que a senhora já conseguiu organizar de espaço, de pessoas, né, de atendimentos de necessidades básicas das crianças e tal, o que a senhora consideraria, né, também de desafio, um desafio grande, né, onde se precise uma organização, onde se precisa sentar coletivamente, conversar, organizar algo que seja a longo prazo, para que esses desafios não abatam essa nossa iniciativa, né, de continuar mantendo firme a construção de um espaço como esse, por exemplo, que eu considero um dos espaços mais importantes para a gente conseguir continuar caminhando, né, rumo à libertação e ao renascimento africano na nossa comunidade, né? Então, quais seriam os outros desafios que a senhora consideraria também como desafios grandes a serem superados? Para a senhora nos ensinar um pouco sobre esses desafios que a senhora já viu
E como a senhora superou, ou se a senhora ainda está superando, enfim, nos ensine um pouco mais sobre isso. Então, o nosso maior desafio é o dinheiro, né? É grana. É o nosso maior desafio. Porém, a gente também tem um outro grande desafio. Nós, ainda, nós, povo preto, mesmo nós, assim, que estamos ansiosos, que estamos entendendo o sistema, entendendo o que aconteceu, o que acontece, a gente ainda desanima. A maioria ainda desanima. Às vezes começa e, sabe, aí não probleminha, porque problema todo mundo tem, a gente tem a escola, mas cada um tem a sua vida, né? Tem os seus problemas, seu trabalho, ou desemprego, ou isso ou aquilo, a sua faculdade, o seu marido, sua esposa. Problema todo mundo tem, vai acontecer. Só que a gente ainda não. A gente precisa ter compromisso. A gente precisa ter compromisso, né? Quando a gente tiver compromisso com aquilo que a gente se propôs a fazer, bom, a pessoa, o irmão, a irmã é voluntário lá na escola, mas não é porque ela é voluntária que ela pode ir o dia que ela quiser, ela pode, qualquer probleminha, não, lógico, vai acontecer coisas, às vezes acontecem coisas que realmente não vai dar para ir, mas aí vai avisar, mas né, que não seja uma coisa mínima, né, que seja um compromisso mesmo. Eu acho que o que está faltando para a gente, para o nosso povo, é isso, é se comprometer, né? Se comprometer com o nosso povo, com a nossa causa. Nós aqui pegamos a causa da educação, né? Só que, assim, como a gente também tem um coletivo, é do coletivo, a gente não fica só na causa da educação, a gente olha para a comunidade. E o que a gente pode fazer dentro da comunidade, a gente faz, a gente ajuda. Tem casos, às vezes, de prisão de moradores, essas coisas, assim. A gente vai lá, ajuda, entendeu? Então, a gente não ficou também só na educação, nosso foco é a educação, mas a gente está olhando para a comunidade, para a nossa vida, né? Nossos irmãos. A gente está olhando para isso tudo. Então, o que está precisando é isso, é compromisso, pessoas comprometidas de verdade com a causa, comprometida em ajudar, em colaborar, em fazer crescer a ideia de que nós vamos, um dia, pelo menos essas crianças que a gente está buscando, elas já vão crescer de outra forma, entendendo, assim, e tendo entendimento que tudo que elas aprenderem, tudo que elas conseguirem, elas deixarem sempre um pouco aqui para a sua comunidade, um pouco para o seu povo. A gente sempre fala de eles, né, chegar um tempo, eles não virarem as costas e ir embora, mesmo se mudarem, mas que volte sempre, para que esteja sempre, né, ajudando os próximos que estão vindo. Porque a nossa vida é isso, vai ser sempre isso, vai ser sempre essa luta, racismo vai existir sempre, e a gente tem que aprender a ter defesas, a encontrar defesas para passar para eles, para mais tarde passar para os próximos. É isso. Eu acho que o que está faltando, além do dinheiro, né? Falta para todo mundo, para todos os grupos que se propõem a grana, que nosso povo, o dinheiro não está com a gente, né? Nosso povo não tem dinheiro, e a gente tem que cavar muito para buscar. Mas, assim, eu estou falando desse compromisso, que quem se propôs a fazer aqui, em qualquer outro lugar, que seja compromisso mesmo, né? Que seja por amor ao povo preto, que seja pelo desejo de mudar uma criança, duas crianças, de mudar no sentido que eu digo,
no sentido de fazer ela entender. Fazer ela entender. Fazer ela entender por que a polícia quebra lá a porta dela, arromba a porta dela pela madrugada, porque ela mora num lugar onde as pessoas são pretas, a maioria dos moradores na favela são pretas, a outra maioria que não é preta é nordestina, né? Então, fazer esse entendimento, porque as crianças nem entendem isso, fazem elas entenderem que isso tem uma palavra, isso é o racismo, né? Fazer entender que elas precisam sim estudar sim, né? Que elas precisam às vezes eu fico vendo assim coisas que eu fico lendo de uma campanha, parece que é uma campanha que as pessoas ficam falando sobre a gente respeita, né? A gente tem que respeitar quem não tem fé, quem é ateu, a gente tem que respeitar. Mas, assim, as crianças à nossa volta, eu sempre gosto de falar muito de fé. Até porque nós vivemos, assim, num momento, a favela vive um momento, né, que vocês sabem que a igreja chegou, tomou conta, faz do jeito dela, aquela coisa. Então, a gente está sempre falando, né, do espiritual, que a gente não pode se afastar disso, né? Aí, claro, a gente vai ganhar umas torcidinhas de cara ali, daqui. A gente não fala de religião, a gente fala de espiritual, porque a gente não é só um corpo físico, né? A gente tem um espírito, né? Então, a gente tem que também fazer eles entenderem isso. Mais tarde, eles vão, quando eles entenderem e buscar, eles estiverem maiores, buscar a fé deles da forma que eles quiserem, né? E é isso que eu acho. Essa organização que está faltando é isso. A gente, eu vejo ainda é isso. A falta de compromisso, a falta de dinheiro e a falta de compromisso individual, pessoal. Quando vocês tiveram, a senhora falou duas coisas muito importantes, né? Realmente. Às vezes, quando tem uma coisa, falta outra, né? Ou então não se consegue ter uma constância, né? Porque é sempre assim, a presença das pessoas estão oscilando entre as organizações, entre os projetos, entre os coletivos, as pessoas vivem épocas diferentes da sua vida, e aí em algum momento aquilo é um foco, e 2, 3 anos depois já não é mais, né? Já vem outras coisas, porque o racismo, ele realmente coloca diversos elementos do inimigo, né, que acabam sendo atrativos para quem não está focado no renascimento do seu povo. Então, muitas vezes as pessoas cansam logo, né? Então, eu acho muito importante essa conexão, né, da gente estar sempre estudando, lendo sobre a história daqueles que vieram antes, né? E estando ao lado de pessoas mais velhas como a senhora, porque assim, eu não posso com 37 anos, né, onde pouquíssimos anos da minha vida, né, eu me aproximei dessa luta, agir como se eu estivesse cansada, né, e jogar tudo pro alto, se eu estou vendo o tanto de tempo que tantas pessoas mais velhas se dedicam até uma vida inteira, né, que são realmente os ancestrais que a gente geralmente tem na ponta da língua e mais admira. Eles dão a sua vida, literalmente, né, e passam uma vida inteira se dedicando, e a gente, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, cansar, né, e de repente dizer não. E aí vai para um outro lado, né, é atraído por tudo que o racismo e o inimigo coloca como vislumbre, né, para a sua vida e pronto. Então oscila muito a presença das pessoas, né, e a questão do dinheiro também, que vem com uma questão de falta também de aprender a como administrar esse dinheiro, né,
de uma forma que a gente entenda que o dinheiro que entra para a gente deve ser importante para a nossa comunidade também. Né? Como é que a senhora, quando se deparou, por exemplo, primeiramente com essas questões, né, tanto da falta de dinheiro quanto da falta de compromisso das pessoas, sendo a senhora, né, entre o coletivo, né, a pessoa a que a gente deve mais respeito, deve ouvir, e que a gente espera que traga, não respostas, digamos assim, de que é o certo, mas respostas do ponto de vista de que já viveu muito, né? E que mesmo que não tenha sido fazendo parte de um coletivo, mas já viveu situações de dificuldades financeiras para administrar sua própria casa, para cuidar de seu próprio filho, digamos assim, né? Então, que também essa sua sabedoria que a senhora aprendeu na vida e vivendo, e passando pelas dificuldades, também vai servir para a gente, enquanto coletivo, de uma certa forma, com essa perspectiva que a gente tem de renascimento africano, né? Como é que a senhora lidou com isso, né? Como foi que a senhora conseguiu lidar com essas situações de falta de dinheiro e de falta de compromisso com algumas pessoas, de algumas pessoas, né? Falta de compromisso ou, né, oscilação de foco de vida de cada um, né? O que a senhora, quais foram as soluções ou caminhos que a senhora ainda esteja trilhando? Eu acredito que não é uma coisa que dê e acabe e resolveu e pronto, né? Mas o que a senhora pode dizer para a gente, assim, como uma possibilidade, né, de caminho para a gente aprender a lidar com isso? A gente. Como eu consegui lidar? Assim, é muito difícil, né? É muito difícil a gente lidar com isso. Mas, assim, que eu vou falar assim, sobre o que eu penso, enquanto a escola, do nosso coletivo, a gente sempre conseguiu ajuda. Pouco, mas a gente tem uns parceiros que são constantes em ajuda. Ajuda financeira, não muito, mas ajuda que sempre deu para a gente comprar um lanche para as crianças, sempre deu para a gente levar as crianças no passeio, quando a gente tinha passeio para levar. Então, a gente com muita luta, claro, é muita luta, né? O Léo, né, fica pedindo os amigos para contribuir, e pede um, pede outro, mas a gente sempre teve essa ajuda, né? Isso eu não posso falar. E eu tenho pensado isso, né? A gente tem que ter em mente, a gente tem que educar na área da economia. Tem uma economia para a gente, uma economia preta. Ensinar as crianças, né, terem aula de economia, se possível, né? Porque as grandes escolas aí, as escolas particulares boas, as crianças até do fundamental já estão tendo aula de economia. E as nossas crianças não sabem nem o que é isso, a maioria não sabe. Então, aí aqui a gente já fez de tudo. A gente já fez de tudo. A gente já fez evento para arrecadar dinheiro, a gente já fez feira, fez uma feira preta aqui, né, que foi até aqui na rua, depois teve uma no centro da cidade, que, né, foi organizada pela Carolina Amanda, essa feira que teve o nome de Pretitude Econômica, que ela sempre bateu nessa tecla do lado da economia, ela sempre falou muito isso, que a gente não vai ter êxito se a gente não começar a lutar mesmo para ter uma economia. E eu entendi isso pela vivência que eu tive, por tudo que eu vivi, todos os perrengues que eu passei na vida, eu consegui entender isso, que realmente o primeiro ponto que a gente tem que pegar nessa área, né, da economia. E a gente fez vários eventos aqui, vendendo coisas, vendendo caldo, vendendo bolo, vendendo tudo, bottom, vendendo camisa, vendendo tudo para arrumar dinheiro. E é isso que a gente tem que fazer, tem que ir continuar. E quando voltarmos, não vai ser diferente, a gente vai ter que continuar, né, queimando
essa lenha, de correr atrás, de inventar. A gente, então, o bom da gente é isso, nosso povo, ele tem uma criatividade, né? A gente sempre está se reinventando, a gente tropeça ali, às vezes até cai, mas levanta, sacode a poeira, está se reinventando. Continua, O né? bom da gente é isso, né? Que a gente tem essa força e que a gente consiga passar essa força para os que estão vindo para que continue a luta. É isso que eu acho, enquanto essa crise né, de não ter dinheiro. A gente nunca teve, mas a gente sempre viveu, a gente sempre fez coisas. Tem várias né? Tem vários aí que a gente sabe, né? Que sempre lutou em comunidades. Aqui mesmo, no Alemão, a gente tem pessoas já antigas, de 20, 30 anos de militância aqui, que a gente nem tinha esse nome, a gente nem falava esse nome militância, militante, falava nada disso. A gente tem pessoas aqui, até mais velho que eu, que passou a vida inteira, como você disse, passou a vida inteira pelo outro, fazendo, lutando. Então, e sempre foi difícil, né? A gente tem histórias aqui de 30 anos atrás, 40 anos atrás, um senhor tinha um time de futebol que ele arcava com ele e os amigos, isso há 40 anos atrás, ele juntava com os amigos e comprava camisa para os meninos para jogar futebol, e quando marcavam torneio em outro lugar, ele alugava transporte, né, para levar as crianças. Quer dizer, isso há 40 anos atrás. Sempre existiu luta, sempre teve luta. Sabe? Isso não é agora. Quem está pensando que... não, sempre teve luta, sempre foi difícil, nunca foi fácil, mas sempre conseguimos. E a gente está aí, está passando, não está fácil, não vai ser fácil. Quem está chegando agora a pensar que vai ser fácil, vai mudar, não vai. Sempre foi muito difícil para minha avó, para minha mãe, sempre foi e sempre vai continuar sendo. Vai continuar sendo, né? Vai continuar. E a gente tem que estar, é o que eu falei, é o compromisso. A gente não pode fazer dessa luta eu vou lá hoje, aí chega amanhã, hoje eu não posso ir porque é o último capítulo da novela. Já aconteceu de pessoas, assim, de ter eventos aqui com a gente, eventos sérios para a gente, com alguma finalidade, e a pessoa não ir porque, sabe, ver o filme, quer estrear, que não sei o que, entendeu? É isso que eu falo, é a falta do compromisso. A gente está precisando disso, a gente precisa de dinheiro, precisa de pessoas comprometidas, irmãos comprometidos. A senhora falando sobre essas ações todas, né, feitas no seio da comunidade, né, para arrecadar ajuda financeira, né, e aí a senhora vai trazendo tanto, são duas coisas importantes, né, que eu consigo perceber muito, que é o talento, os diversos talentos que existem no seio da comunidade, né? Todo mundo sempre tem algo de bom para oferecer, né? Todo mundo sempre tem um talento, digamos assim, tem uma habilidade, né? Uma potencialidade que deve ser vista, reconhecida, né? E fortalecida, porque isso tanto vai trazer a valorização da pessoa, né? Para aquilo, né? Para ela própria, o valor que ela tem dentro da comunidade dela, vai trazer essa noção, essa consciência para ela, né? E conseguir organizar, juntar todos esses talentos, né? Em uma feira, em prol de um bem maior, que é também para todos da comunidade. Né? A senhora falou do time de futebol, eu me lembro do meu tio com uma bandinha que ele tinha, né? E aí eu era muito pequena, minha mãe me levava lá no Pelourinho,
E aí ele tinha muito essas ações, o meu tio, e aí um desses trabalhos minha mãe foi trabalhar com ele, levava muito a gente também. Então ele alugou um espaço lá no Pelourinho, um casarão, e ele sempre foi muito louco por música, pelo Olodum, e aí ele inventou de criar uma banda, né? E ele juntava esses meninos da comunidade, né? E se organizava e levava, né? Para os meninos terem aula de música e tudo mais. E eu lembro que ele sempre fazia várias coisas, né? Custear as diversas necessidades que existiam. Me lembro também da feira que foi feita aqui em Salvador, organizada por Tembe. E ele fez justamente em prol da Escolinha Maria da Glória, que é na Cidade Baixa, né? E a Carolina Dechel, a daqui também, fez o projeto político-pedagógico da escola, com a proposta da escola ser uma escola pan-africanista, né? Uma escola que pensasse a libertação africana, que pensasse tudo isso, e ele conseguiu mobilizar pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, fez uma feira enorme, levantou um dinheiro, né? Com essa feira em prol de conseguir com que a irmã Beth abrisse essa escola. Então, aqui também no bairro já vi diversas vezes, no Givete da Federação, então, diversas pessoas que vão fazendo essas ações, né, que tem essas ações, mas que por algum motivo essas ações não permanecem. O trabalho não continua, e de repente acaba, aquelas pessoas que eu vi, que eu cresci vendo a ação daquelas pessoas estão sendo lembradas apenas, tipo, no passado, sabe? A ação daquela pessoa, aquela pessoa geralmente se decepciona com muitas outras que não têm um compromisso, e aí a gente sempre está vendo que as coisas não está sendo continuidade, né? Então, isso tem que servir de exemplo para a gente que quer fazer diferente, né? Que quer aprender como a gente pode resistir, né? Então, ouvir a senhora, ouvir as estratégias, faz com que a gente entenda cada vez mais, né? Essa questão do compromisso, essa questão da economia solidária, né? Da questão da cooperatividade, né, financeira e de trabalho. Ou seja, no final das contas, a gente entende que é isso, é comunidade, é coletividade, é compromisso com a comunidade. O seu compromisso primeiro tem que ser com a comunidade, né? E a senhora já fala isso, então quando você deixa de ir para um evento não, né, mas uma ação importante, né, que vai servir, que vai ser para toda a comunidade, para o futuro dessa comunidade, por causa de uma estreia de um filme, é isso, né, muito isso também, né. Dona Zilda, eu queria botar, já tem várias perguntas aqui, e aí eu queria colocar aqui para a senhora responder. Tem uma que acho que a senhora já falou no início, né, mas que eu também fiquei curiosa com relação ao seguinte: o Paulo, meu irmão Paulo, saudações, meu irmão, seja bem-vindo, um beijo. Aí ele coloca aí, ó, ele perguntou como se surgiu a escola quilombista da Andara dos Palmares, né? E qual é a proposta? A senhora falou um pouquinho no início, né? Então, eu vou só, assim, botar um detalhezinho, assim. Como é que vocês escolheram, né, diante de toda a necessidade, né, de educar as nossas crianças e tal, vocês perceberam essa necessidade, como foi que vocês escolheram também esse nome, né, e qual é de fato a proposta, né, da escola, da escolinha, da escola quilombista da Andara dos Palmares? Paulo, um beijo, Paulo. Então, a escola surgiu, o que eu te falei, nós fazíamos aqui na minha casa reuniões do Ocupa Alemão, do coletivo. E quando terminava, a gente continuava aqui e sempre ficava, né, muito tempo conversando. E a gente começou a perceber com as crianças próximas da gente, as que tinham mais proximidade,
elas não sabiam ler. As que sabiam, liam muito mal. E começamos aquilo, sempre conversar, e aquilo sempre eu principalmente, sempre me incomodei muito com a leitura. E começamos a falar. A princípio, eu falei, vamos abrir uma biblioteca para botar essas crianças para fazer leitura. Né? Aí, só que a gente procurou, nós não conseguimos um espaço. Inclusive, a gente começamos até a fazer campanha da biblioteca, que a gente até começou a ganhar livros, só que a gente não conseguiu o espaço. E daí e ficou com aquilo na cabeça, e um dia eu acho que fui eu que falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, aí a gente falou, não, a gente pega essas crianças e aos sábados, né, a gente faz aos sábados com ela, para elas lerem, a gente ensina a ler, ver um trabalho da escola da semana, e começou assim sábado, começou em sábado, e aí foi chegando gente, né, a Deise falava com uma amiga, com outra amiga, foi chegando gente, a galera da pedagogia foi chegando, aí nós começamos a abrir essa ajuda de tipo um reforço, alguma coisa assim, para outros dias da semana. E sempre que a gente encontrava as crianças na rua, as crianças falavam assim, vai ter escolinha, e todo mundo só falava escolinha. E eu falei assim, gente, a gente tem que parar com esse negócio de escolinha. Primeiro que não é escolinha, tá? Tá fluindo muito bem, a gente vai ter que arrumar um nome para a escola. E o primeiro nome que eu sugeri, que é a minha paixão, foi Luísa Maim. Chegou até a fazer a página com o nome, Luísa Maim. Chegou a fazer a página no Facebook. E depois resolveram... Eu fui voto vencido, que eu não queria, mas teve uma votação, eu respeitei, né? E ganhou a Dandara de Palmares. Só fui a única que votei contra, que eu queria que continuasse Luísa Maim. Mas aí eu fiquei um pouquinho chateada na época, depois passou. Eu gosto agora, eu entendi também, né, o motivo que foi trocado. Aí botou o nome Escola Quilombista Dandara de Palmares, né? Mas então, foi isso, foi a necessidade que nós encontramos, nós vimos, a gente enxerga essas crianças daqui, pelo menos, da escola pública. Então, assim, pelo que eu converso com as pessoas, eu acho que o Rio de Janeiro é o estado que tem o ensino mais deficiente na escola pública, é o Rio de Janeiro, sabe? Eu converso com algumas pessoas e eu vejo isso, né? Então, foi isso. Foi assim que a gente criou a escola, dentro da minha casa. Então... Pode falar. A senhora, o Paulo perguntou qual era a proposta, perguntou quais eram os próximos passos também e tal. A senhora falou sobre, né, no início, falou que começou com essa proposta, depois colocou aula todos os dias, que já era para esse ano e tudo mais. E além, assim, além das aulas, né, de capoeira, de dança, a questão que a senhora falou também da questão da arte e tal. Como é que está hoje, como é que vocês estão... Quer dizer, eu não sei nem se cabe fazer essa pergunta, tipo, né? Porque está nessa questão da pandemia, mas, como a senhora falou, não, é preciso mesmo ainda na pandemia continuar pensando, né? E como é que a gente vai continuar, né? E aí, por exemplo, a senhora falou que tinha resolvido, né? A questão das pessoas já estavam todas organizadas para irem todos os dias dar aula e tal. Mas, formalmente falando, como uma escola, vocês têm uma organização de projeto político, assim, né, de conteúdos, de aulas para as crianças o dia todo, ou é um turno só e tal? Como é que vocês estavam já pensando em 2020, quando iniciou em fevereiro e teve a pandemia?
essa Então, parte? seriam 2 turnos, né? Contraturnos, né? Manhã e tarde, né? E sim, tem um projeto pedagógico, tem projeto. Assim, as pessoas que estão envolvidas, né? São todas, a maioria da pedagogia, uns formados, outros se formando. Nós somos bem assessorados, né? Então, aí a gente tem sim, tem um projeto, e estava organizado mesmo para ser dois horários, manhã e tarde, e aos sábados. Já tinha ocupação até para sábado. E assim, e já ia ter, porque ia ter o sábado, ia ter a contação de história com a Juliana Correia, do Baobá, e ia ter, como é que se fala? Acho que percussão com um irmão, que agora eu não lembro o nome dele, com o nome africano, eu não lembro. Mas já estava organizado, sim. A gente já estava organizado. Sim. Tem um projeto. E, então, aí eu não sei se eu vou me adiantar no que eu vou falar. Mas aí, o que a gente está... Um dos que a gente pensa, fico pensando, daqui adiante, para 2021, é que a gente continue contando com os parceiros que ajudam, e a gente pede para que entrem novos parceiros para ajudar também, qualquer quantia, não tem quantia estipulada, é quanto puder, sabe? O pessoal aqui do Rio, o material também, né? É material didático para a gente também, que isso, né, ajuda também chegar com material didático. A gente já teve pessoas assim que se ofereceu em ajudar com cesta básica, para poder a gente dar lanche, dar almoço para as crianças, porque tem criança que a gente dá almoço, né? Então, o que eu penso assim, meu projeto na minha cabeça é isso, que a gente vai precisar ainda de mais parceiro para a gente manter ela funcionando de segunda a sábado. E Sim. em 2 horários, a gente vai ter que aumentar até esse número aí de parceiros que colaboram, né? Sim. Vai conseguir, a gente vai manter. Sim. Então, continuam, então, com relação a essa questão das aulas, das pessoas que colaboram, continuam com a mesma proposta das pessoas que vão de segunda a sábado das aulas, ser no esquema de voluntariado, não é isso? Sim, a maioria não, porque até a maioria dos professores, vamos dizer assim, nem Sim. são daqui, são de fora, de outros bairros. Quem Sim. ficou nessa parte de ajuda mesmo é os meninos do coletivo, do nosso coletivo, aqui, Entendi. tomou a frente. Os professores não, que a maioria não é daqui, são voluntários mesmo, né? Que amigos, ou, sabe, vê a escola e se interessa, e vieram ajudar, a gente convida, a Deise chamou muita gente, né, para ajudar, mas a parte de ajuda desse social da pandemia foi o pessoal mesmo, a gente, o coletivo Ocupa Alemão. Entendeu? Tá. Então tem essas duas, entendi. A gente tem aqui o irmão Edson. Ele pergunta, Dona Zilda, como a senhora acha que está, né, hoje a consciência organizacional de nosso povo no alemão? Há um entendimento de que devemos nos somar em organizações pretas para continuar nossos objetivos? No alemão, como um todo, né? A senhora vê essa consciência hoje está mais, né? A senhora falou que não existe só o Ocupa Alemão, existem outros coletivos, né? E outras organizações. A senhora acha que isso tem contribuído?
tem melhorado, tem aumentado a consciência. O nosso povo tem tido mais consciência nesse sentido de que é preciso, né, se ter essa organização como um todo para pensar a reconstrução do povo junto coletivamente? Olha, sem dúvida nenhuma, somaram mesmo e fizeram a diferença. Fizeram a diferença mesmo, porque eu fico imaginando se não tivesse esses coletivos e o que seria de muitas famílias que ficaram aí esperando aí a ajuda do governo, o tal do auxílio, teve famílias que até hoje não recebeu, então fez a diferença, sim. Agora, de somar, então, de somar nesse social, perfeito, e eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, vai continuar sendo assim. São vários coletivos, aí um que consegue mais cesta dá para o outro, divide, e foi isso, foi muito bonito, foi muito honroso isso, eu penso. Agora, a gente temos ideias variadas, né? Por exemplo, nós aqui do Colemão, a gente não aceita, por exemplo, eu pedi, que eu fiquei em casa, eu não fui para, né, para a rua, para ajudar. Mas eu trabalhei bastante aqui em casa. Eu ficava pedindo ajuda a um, ajuda a outro. Teve uma vaquinha, a escola abriu uma vaquinha para arrecadar dinheiro. E a gente ficava pedindo. Aí uma pessoa que eu fui pedir ajuda falou para mim assim: eu vou pedir para o deputado fulano de tal, porque ele é meu amigo. Eu falei: tudo bem, você pode pedir. Só que a gente, nem a escola, nem o Ocupa Alemão vai agradecer ele, fazer nota, colocar um agradecimento, a gente não vai. Ele vai ajudar enquanto cidadão que quer ajudar, ponto. Então, aqui no alemão, a gente ainda tem muito isso. Ideias que não comungam, né? Um coletivo e o outro. Tem coletivos que é ligado a partidos, e a gente não, nós somos totalmente autônomos. Então, a gente não aceita. Claro, se vier ajuda, a gente vai aceitar ajuda, mas ele vai ficar sabendo, não vai ter palminhas, não vai ter nota na rede, sabe? Não vai ter tapinha nas costas para agradecer, não vai ter, né? Então, assim, a gente está ligado, sim, foi importante, é importante, está sendo ainda importante. Eu acredito que se acontecer, não terminar ainda essa pandemia, vai continuar assim, unidos, ajudando a comunidade. Eu acredito, sim. Mas assim, mas de somar para depois, tipo assim, uma ideia, não tem. Acho que cada um, Sim, você sim. entendeu? Cada um, nós temos a nossa. Sim, nós entendi. É isso. É isso, a gente encontra isso mesmo, né? Essa variedade e tal. Agora sim, dona Zilda, uma coisa que me veio aqui também, né? Tem essa questão de pessoas, né, que pensam em diversas maneiras de conseguir, né, a ajuda e tal, enfim. Mas assim, a senhora tinha falado no início que o Léo tinha ido fazer esse trabalho de conscientização racial das pessoas, né? Então, pensando, por exemplo, em organizações pretas, né? E pensando nessa questão racial, né? As pessoas, de um modo geral, como a senhora avalia essa questão mais racial, né? Como é que a senhora avalia nesse sentido da questão racial, né? As pessoas entendem, por exemplo, que a gente precisa de organizações pretas onde o foco principal
seja esse pensamento baseado na raça, ou as pessoas acham que não, né? Existem pessoas brancas boazinhas que podem entrar nas nossas organizações e ajudar, e a gente vai se abraçar, e a gente vai se amar, a gente vai casar, a gente vai ter filhos, enfim. Essas coisas todas, entende? A senhora entende? Ou como a senhora vê esse pensamento de mais racial, assim, o povo, a senhora acredita que essa aproximação do Léo, né, da senhora, da escola quilombista, que é um peso, né, você ter essa coisa, entender realmente o que significa um quilombo, né, entender essa consciência radical, né, de organização preta, fechada entre pessoas pretas, né, entendendo, né, de fato quem são nossos inimigos. A senhora acha que as pessoas no geral, o nosso povo no geral, no alemão, essas pessoas que a senhora está tendo mais contato, a senhora vê que as pessoas têm esse pensamento, essa noção, ou as pessoas ainda, né, enfim, são suscetíveis de acreditar no outro, de que essa questão racial é exagero, e que não precisa esse negócio de preto com preto e tal. Como é que a senhora vê essa questão, assim, da consciência das pessoas na comunidade do alemão, por exemplo? A nível aqui do alemão, assim, eu acho que não tem ainda sabe, tem a consciência, sim, mas aceitam, né? Todas as formas eu preciso, então todas as formas. Então a gente tem assim, o que eu falo assim, de nós aqui, nós, o alemão, escola da Andara de Palmares, nós estamos juntos, mas não estamos misturados, né? A gente fala a nossa visão, a gente fala. Geralmente, a gente entende isso quando tem algum acontecimento trágico, né? Como foi a arte da área. Aí a gente entende. Aí a gente entende o quê? Aconteceu, ela foi atingida à noite, parece, se eu não me engano, 11h pouca da noite, não sei. Eu sei quando eu fiquei sabendo da notícia, era umas 1h pouca da manhã, e não consegui mais dormir. Passei a noite, não consegui nem deitar. Eu tentei deitar, parecia que eu estava sufocando. Aí eu levantei e fui para o computador. Aí puxaram um ato, já para o dia seguinte. Ela foi assassinada numa sexta, aí puxaram o ato para o sábado de manhã. Bom, a gente aqui, aos sábados, a gente tem uma feira, todos os sábados. Eu imaginei como foi uma coisa assim, tão brutal, tão destruidora, tão, sabe? Eu achei que não ia nem ter a feira. Quando nós chegamos lá onde marcaram o encontro, o ato, estava a vida normal, tudo aberto, a feira funcionando, os feirantes gritando, parará, parará, parará. Tá, eu ainda comentei com alguém, poxa, não era nem para ter feira, tá. E durante o ato, a gente foi caminhando, que a proposta era ir até o lugar onde ela foi atingida, e a gente foi caminhando, e a pessoa que estava dirigindo o ato pedindo desculpa aos moradores pelo barulho que estavam fazendo, falando, sabe? Então, o nível é esse. Não entende. Realmente não entende. Não entende nem por que estava ali. Porque se você está num ato que mataram uma criança covardemente, assassinaram uma criança covardemente, né? De doer a alma, você olhava para a cara das pessoas, a maioria das pessoas, você via que estava todo mundo transtornado. Foi uma coisa assim, sabe? E a gente nem conhecia, mas parecia que era da família. Então, a pessoa que organiza o ato não tem essa consciência, a ponto de pedir desculpa aos comerciantes que eram para estar fechado, a pessoa pede desculpa por ele estar incomodando, por estar passando. A desculpa que a gente, falando isso lá no megafone, pedindo desculpa. Então, aí a gente tem a ideia do que é.
essa questão de raça. A gente tem essa ideia. Ela precisa muito ser falada. A gente tem que falar muito, falar, porque a maioria não entende. A maioria finge não entender, outra maioria realmente não entende. Aí chega eu me lembro quando teve o assassinato do Eduardo, do menino Eduardo, que também foi muito divulgado, 90% das pessoas que estavam no ato eram pessoas brancas de fora da favela. Pessoas brancas, candidatos, deputados, artistas, entendeu? A favela mesmo, o povo preto não estava uma minoria, que é o pessoal de coletivos. Agora, o povo em si, não. O povo em si não está entendendo ainda. Pelo menos aqui do Alemão, o povo ainda não está entendendo. Que a gente tem que estar nessa luta, né? O povo ainda não está entendendo. É assim que eu vejo assim. Aí eu sempre falo assim, a gente está junto, mas não está misturado, entendeu? Tá, vai brincar, vai ajudar lá social, Entendi. a família, vamos, todo mundo, eles chegam, sim. Isso eu não nego. Eu falei, gente, sabe, assim, pessoas assim aqui, militantes com filho pequeno, deixavam o filho em casa, ia para a rua assim, ia ajudar assim, sabe? E foi todo mundo. E eu falei, gente, e se eles ficarem doentes, não sei o quê, e rezando todo mundo, né, com todo cuidado, mas foram para a rua, trabalharam, todos eles, Ocupa Alemão, todos os coletivos, né, ONG, todo mundo trabalhou nesse lado social. Agora, lado racial, não. Acho que, de verdade, eu acho que quem mais bate nessa tecla que somos nós, Ocupa Alemão e a escola, da Andara de Palmares. Uhum. Eu acho que cabe. Sim, Dona. Ele está perguntando, né, qual o conselho para não desanimar na luta. Eu acho que cabe essa pergunta aí agora, né? Depois disso tudo que a senhora falou, diante disso tudo aí, né? O que é que a gente faz? A gente não, né? Porque, como eu falei, eu sou uma bebezinha, não tenho nem que. Mas a senhora, né? Me diz aí, para poder a gente não desanimar. Então, é isso que eu falo, Eduardo. É compromisso, é ter compromisso, é fazer disso, assim, uma parte. Porque a gente, ser humano, a gente tem projetos, a gente tem os nossos sonhos, né? Pessoais, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria, eu quero um dia. Todo mundo tem isso. Então, a gente tem que botar essa luta racial dentro desses nossos projetos pessoais, para caminhar junto com a gente, para a gente não desanimar, não achar que é uma coisa à parte. Não pode ser uma coisa à parte. Tem que ser um projeto nosso. Assim, é aquele projeto que a gente sonha, a gente colocar junto daquele projeto que a gente sonha, para a gente não desanimar da luta racial. E a gente ter ter entendimento que a gente precisa ter compromisso com o outro nosso, com a nossa comunidade, né, que sempre é de maioria preta, com a nossa periferia. É compromisso. Acho que se a gente tiver compromisso, a gente não vai desanimar. A gente tem que colocar isso na mente. Tem que fazer parte do meu projeto de vida. Eu sonhar e tentar lutar para erguer meu povo. Eu tentar estar junto da luta com o meu povo. É compromisso. Eu acho que é por aí, para não desanimar. Fazer disso nosso projeto. Cada um, eu faço o meu, você, Aline, cada um faz o seu projeto de vida para não desanimar dessa luta racial. Se comprometer em orientar, em defender, em ajudar, né? É isso.
Acho que a Lívia caiu, hein? Hã? Aline? Ela caiu. Hã? Ô, Saulo, esse coisa tem tempo? Ele cai? Acho que a Aline, não sei, ela, acho que caiu a Aline. Saulo, pega um copo d'água aí pra mim, por favor. Aline. A Aline caiu. Será que ela consegue voltar? Hã? Acho que caiu, a Aline caiu. Não tá, não tá. Ou foi a gente? Deixa eu ver se entra outra coisa aqui. Tá, você tá. Ah, entrou. Acho, hã? Eu acho que foi ela mesmo. Aqui entrou normal. Ela voltou. Ela voltou. Ela falou que tá sem som. Não tem som. Você tá me ouvindo, Aline? Tá ouvindo alguma coisa aí, Saulo? Ah, mas você. Eu não.
Ela está me ouvindo. Então, o que fazer? Aline, faz sinal se você estiver me ouvindo. Está me ouvindo? Então, vou responder. O Antônio Gomes. O que faz, né? Nosso povo não ter esse compromisso. Então, é esse conhecimento, essa distração, né? Nós somos muito distraídos. A gente. Isso é um projeto, a gente sabe, né? É um projeto de enganação, de distração. Eles usam essa nossa distração para nos manipular, né? Isso faz com que nós não tenhamos compromisso. São as coisas que acontecem, né? As novelas, um showzinho, isso e aquilo. Eles usam isso para que a gente não tenha compromisso. Eles usam a distração, como está acontecendo agora, né? Quando alguma coisa muito séria e todo mundo começa a focar naquilo, comentar, rapidinho aparece alguma coisa, uma gracinha, aí todo mundo sai. Então, essa distração que faz com que a gente não tenha compromisso, né? Essa distração. Aí, o que fazer para a gente alcançar esse compromisso? É a gente entender e não se deixar manipular, né? Nós não somos marionete deles. Eles acham que somos. Mas se a gente não quiser ser, a gente não vai ser a marionete deles. Então, é isso. É a gente não se deixar levar na distração deles, sabe? Aquela distração que eles fazem com a gente aí o tempo todo, com colaboração da mídia, com colaboração dos partidos, com colaboração de tudo. E a gente cai o tempo todo. A gente se deixa levar o tempo todo, né? A gente cai. Assim, eu falo assim sempre. Sim, as redes sociais foi ótimo, né? Perfeito. A gente conseguiu, né, se comunicar, a gente conseguiu se unir, se reunir, né, através da rede social. Mas a rede social está sendo um instrumento de distração para a gente. A gente está se distraindo, está perdendo o foco, está perdendo a direção. A gente está perdendo a direção do que fazer. É isso. Dona Zilda, a senhora me ouve agora? Sim. Ouve? Sim. Ainda bem. Então, desculpa, gente, eu caí, e aí, mas enfim, voltei correndo. É isso, né? A gente havia falado também um pouco sobre isso, né? É isso que a gente vem percebendo quando a gente estuda também a história dos nossos mais velhos, ancestrais, a nossa luta que sempre, parece que são sempre, a gente está caindo sempre nos mesmos erros, né? Ou tropeçando sempre nas mesmas armadilhas. Eu tenho essa sensação, né? Que são as mesmas armadilhas, só mudam os personagens, o contexto, a época, né? Eu tenho muito essa sensação e me dá muito medo, às vezes, de da gente estar ali, a gente está indo firme, 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 e de repente a gente não espera cair na armadilha, mas cai, né? E se alimentar, para mim hoje, me alimentar sempre da força
de quem veio antes para entender, né, como eu devo caminhar firme também, né, e, e entender as armadilhas para conseguir identificá-las antes, né, eu acredito que seja um caminho possível, né, talvez de defesa, né, de prevenção. E estar sempre junto também, né, dona Zilda? Acho que é muito importante. A senhora estar aqui hoje para a gente é muito importante, está sendo muito importante, né? Eu agradeço, a gente já tomou aí 1h25 do tempo da senhora, em pleno sábado, sabendo que a senhora está dentro de casa, se cuidando direitinha, mas continua trabalhando, continua firme, né? E nós só temos a agradecer a sua força, a sua sabedoria, toda a sua colaboração, todo o seu trabalho, toda a sua firmeza, né? Não desistir, olhar para a senhora e para outras mais velhas e outros mais velhos e entender como vocês mantêm, é muito importante para nós. Então, eu quero agradecer também a todos que estiveram aqui, a todas. Agradecer ao Paulo, comentou aí, calma que Nini já volta. Eu estava vendo aqui. Calma, querido, que a internet tem disso, né? Para a gente se acalmar e, e não deixar que esse momento se perca. Para a gente fechar, dona Zilda, eu queria que a senhora deixasse para a gente o que é que a senhora gostaria de ouvir dos seus mais velhos, pensando agora, né? Pensando assim, se a senhora já parou para pensar assim, poxa, eu gostaria de ouvir dos meus mais velhos e das minhas mais velhas, né? Na minha caminhada de luta, desde o início até hoje, né? O que a senhora gostaria de ouvir, né? Dos seus mais velhos ou das suas mais velhas, nesse processo da luta, né? De todo o trabalho, e o que é que a senhora deixaria para a gente também, para os mais novos, e quais são as palavras que a senhora também deixa para a gente, como força, como ânimo e também como aprendizado. Então, para a gente fechar, eu gostaria que a senhora falasse essas duas coisas, que a senhora, as palavras que a senhora gostaria de ouvir e as palavras que a senhora deixa para a gente como força e aprendizado, para fechar. Primeiro, né, quero agradecer o convite, foi muito bom. Agradecer a todo mundo, beijo para todos aí que nos acompanharam, né? A gente sempre está aprendendo, né, o tempo todo. E Paulo, Antônio Gomes, o Paulo, que, olha, a gente estava combinando, né, de ir em Cachoeira, né, em agosto, na festa, mas não deu. Então, o que eu gostaria de ouvir, às vezes eu ouço, por incrível que pareça, às vezes eu ouço. Geralmente é quando eu estou caída, quando dá aquele, né? Né? Parece que eu ouço, sabe? Sacode, levanta, menina. Sabe? Você vem de uma linhagem que as mulheres eram muito fortes. Por que você não vai ser forte? Aí eu me envergonho. Já tive, assim, vários momentos assim, de eu olhar e sentir vergonha, né? Das minhas fraquezas. Não que eu não tenha direito não tenha direito a ter momentos de fraqueza, eu sei que eu tenho, todos nós temos. Só que essa fraqueza ela não pode durar muito, ela não pode durar o tempo todo, né? Esse momento fraqueza. Tem que ser, né, momento mesmo. Então, o que eu gostaria sempre de ouvir, pedir aos meus ancestrais, pedir a minha linhagem que sempre esteja por perto para dar esse toque. Acorda, menina, né? Sacode aí, levanta, você está muito tempo sentada, está na hora de esticar as pernas. E isso eu ouço e gostaria de continuar ouvindo. Eu sei que eu acredito, né? Minha fé me faz acreditar que a gente é cercado pelos nossos e cuidam da gente, né? E eu falo isso.
o que eu deixo é isso, que a gente não desanime. E quando a gente desanimar, que acontece, e a gente tem direito a isso, vai acontecer várias vezes, né? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo, de sentar e chorar, chora e levanta e acabou, sabe? O que eu deixo é isso, é que consiga armazenar forças para esse momento que a gente tem e que a gente passa muito, né? E vai passar muito ainda. Ninguém tem sonho que um dia nós vamos viver no paraíso. Enquanto a gente está aqui, né? Aqui na Terra, no planeta, nesse plano, não tem paraíso somente para gente. Não tem paraíso, não existe essa palavra. Então, a gente tem que armazenar quando tiver no momento mais firme, para os momentos de fraqueza, para a gente poder continuar, para a gente não desanimar. Eu teve no final do ano de 2018, eu tive uma baixa assim, muito grande em mim. Eu dei uma caída muito grande, assim, de vontade de chutar o balde. E eu tive apoio ali do meu lado, tanto físico quanto espiritual. Eu tive muito apoio. Eu tinha o Léo, que estava conversando sempre comigo, a senhora não vai parar, e isso e aquilo. A senhora está junto, isso vai passar. E passou. E sempre vai acontecer e sempre vai passar, porque nosso povo é isso. A gente busca a força que a gente armazenou lá para continuar. É isso. Um beijo para vocês. O Louro nos abençoe, Gabriel Sorriso. Que fiquemos bem, que passamos bem. Temos sempre forças para lutar, né, pelos nossos. E, sabe, pegar essas crianças aí e botar no caminho, começar a falar para eles sobre o nosso povo, falar para eles, contar nossa história, falar dos nossos heróis para as crianças, que eles não sabem, conversar sobre o nosso povo, sobre nossos heróis, nossos feitos, né? Os nossos feitos, que aí essa mídia não fala. A gente tem que estar, esses pesquisadores estão aí pesquisando, buscando, tem que ir soltando mesmo, fazer projetos nas escolas com essas crianças sobre isso. Se não conseguir ter acesso à escola do sistema, estão acontecendo, graças a Deus estão começando a nascer, estão parindo, né? Várias escolas com modelos quilombistas está nascendo no Brasil, né? Tem em São Paulo, tem na Bahia, tem aqui no Rio, daqui um dia já vai ter uma lá em São Paulo, que a gente está sabendo. Isso, lutar, pegar essas crianças aí e botar no caminho, né? O contato eu não tenho aqui agora, mas na página da escola tem o contato. A Escola Quilombista da Andara de Palmares, tá? Dona Zilda. Tem uma conta. Dona Zilda. Oi. A escola, na página da escola, a página da escola, ela tem no Facebook e no Instagram, não é isso? Sim. Pronto. Aí, lá fala que eu escrevo aqui. Escola Quilombista da Andara de Palmares. Aí lá tem um link de uma conta bancária. Tem um link lá. Escola Quilombista da Andara dos Palmares, tudo junto, né? Aí a gente procura também, tem o Instagram, tem o Facebook, entre em contato, tem o Facebook da senhora também, não é isso? Vou deixar aqui para vocês pegarem também. Eu botei aqui o arroba. Pronto. Então, é isso, gente. Mais um diálogo, mais uma edição do Nossos Pés Mais Velhos.
com a dona Zilda Chaves, essa mulher preta maravilhosa, africana, retada. Em breve estarei aí, pegando meus dias para ficar aí na casa da senhora, porque em 2018 a senhora disse, volte para ficar aqui em casa, aí eu vou voltar. Vou voltar, vou ficar aí, vou tentar ir num período para pegar a escola, para a gente fazer algumas atividades com as crianças, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome da Afrocentricidade Internacional, de todos os membros, agradeço essa oportunidade de estar aqui, de dialogar, de aprender, de sentar no pé dessa mais velha, que tem muito a nos ensinar, né? Assim como muitos mais velhos e muitas outras mais velhas têm muito a nos ensinar. Então, vamos juntos e firmes pela reconstrução do nosso povo, pelo nacionalismo africano. Unidade é nosso objetivo, vitória é nosso destino. Rotep, boa tarde, comunidade, e até o próximo bate-papo aos pés dos mais velhos. Tchau, gente. Abrações a todos. Um bom final de ano para nós todos. Com muito axé, com muita saúde, muita força, muita busca. Axé. Beijo. Beijo.